A palavra de Deus diz que existem verdadeiros adoradores. Esses adoradores, eles adoram ao Pai em espírito e em verdade. O que seria adorar em espírito e em verdade? Quem já pensou nisso? Em espírito e em verdade. Acabou de me vir uma mensagem na cabeça agora. Eu vou pregar só sobre esse versículo, essa parte, porque aqui diz algo muito importante sobre a aliança. Esse não é o ponto do que nós falaremos hoje. Mas nós vamos falar de uma vida com Deus, nós vamos falar de uma forma de viver com Deus. E essa forma é uma forma que expressa um coração sincero. Maria, eu ganhei uma bala, você pode segurar para mim me devolver no final do culto? Porque ela está aqui no meu bolso fazendo um volume. E aí eu fico sentindo que a bala está aqui, a vontade que dá é pegar a bala e comer, só que não é hora. Então, existe uma vida que nós devemos viver com Deus. Existe uma forma de viver com Deus. Quem aqui é casado? Isso, vocês estão, está ficando cada vez melhor. Sério, isso daqui, já a gente fala casado, isso aqui vai pegar fogo. Vira Pentecoste na hora. Fogo! Esse casamento em nome de Jesus, recebam fogo! Amém! Amém. Tem umas mulheres que o olho até brilhou. Aleluia. Glória a Deus. O que acontece? Mulheres, vou falar com as mulheres casadas, esposas. Importa para vocês a forma que o marido de vocês cuida, trata, fala? Importa ou não? Sim. A forma importa? Sim. A forma importa? Sim. Importa, lógico que importa. Importa ou não importa? Sim. Tem várias formas de você falar eu te amo, não tem? Sim. Você vai falar assim, eu te amo. Serve ou não? E assim, eu te amo. Serve ou não? Não. Então a forma importa. Importa. É por isso que eu acredito que a palavra de Deus fala que o próprio Pai, o próprio Deus, Ele está à procura de quem o adore em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque se a Bíblia fala que existem pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade, é porque tem gente que adora a Deus na carne e através de mentira. É assim, não faz, gente, você veio para o culto, obedece, faz assim, Agora, Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Você sabia que nem todo mundo que veio para a igreja veio por causa de Deus? É só você ver o coração. Nem todo mundo que está falando Senhor, Senhor é de Jesus. Você sabia disso? A coisa mais interessante que eu acho que Jesus fala é que ele diz assim, olha só, vocês me honram com a boca de vocês, mas o coração de vocês está longe de mim. Tem como a gente adorar a Deus com a nossa boca e o coração está super distante de Deus. Ou seja, Deus ele está falando com a gente que a gente tem que focar naquilo que é importante, porque existe um poder que é milagroso quando nós manifestamos no nosso relacionamento com Deus um coração sincero. Diga assim, coração sincero. Fala, eu quero Deus. Fala, eu quero Deus. Fala, eu quero um coração sincero. Nós temos que pedir, porque se a palavra de Deus é a verdade, quando a gente pede, a gente recebe. Agora, o que seria ter um coração sincero? A forma da gente viver com Deus, ou da gente aperfeiçoar a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, também é usando como exemplo ou modelo os nossos relacionamentos visíveis. De modo que a Bíblia fala assim, como que você fala que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Ou seja, você pode treinar viver com Deus, vivendo com seus irmãos. Você pode treinar a sua vida com Deus, a expressão de uma experiência de vida com Deus, através da sua experiência de vida com as pessoas que estão à sua volta. Porque se você trata as pessoas à sua volta, de maneira desprezível, se você trata as pessoas à sua volta com desrespeito, se você trata as pessoas à sua volta com desonra, dificilmente você vai conseguir ter respeito, honrar a Deus.
se você não honra ou ama aqueles que você vê? Como você vai fazer isso para aquele que você não vê? Quem está entendendo? Existe uma forma de viver com Deus, e é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender com um homem que é muito sábio. Fala um homem na Bíblia que foi sábio. Jesus e Salomão. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia aí, 1 Reis no capítulo 3. Hoje vai ter muita Bíblia. Você que não está acostumado, pode dar náuseas, enjoo, mas passa. Amém. Três, é a partir do 1. Coloca na NVI, Breno, tem aí? Que aí vai ficar certinho no que eu estou aqui, a gente vai ler igual, não precisa nem olhar ali, ó. Diz assim, ó: Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do templo, a construção do seu palácio e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra do nome do Senhor. Sabe uma coisa aqui, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, que é muito interessante. A Bíblia está falando que existem coisas que nós fazemos que são totalmente naturais, que nós fazemos em honra ao Senhor. Às vezes parece que a vida com Deus, ela é uma vida espiritual e ela não se mistura com a minha vida natural, ou seja, o que é espiritual e o que é natural. Eu quero te dizer que não. Pare de diferenciar o que é espiritual do que é natural. A sua vida, ela é espiritual como um todo, e isso é supernatural. Amém ou não? Amém? Diga assim: é natural viver o sobrenatural. Amém. Então é natural viver o sobrenatural. Deveria ser natural para você viver o sobrenatural. Então nós não precisamos e não podemos ficar diferenciando o que é espiritual e o que não é espiritual. Seja espiritual vivendo da maneira mais natural possível. Amém ou não? Amém. Agora olha que interessante, a Bíblia fala assim, ó: o povo sacrificava e adorava a Deus nos lugares sagrados, porque ainda não tinha um templo, não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Ou seja, ele está falando de uma construção, pedra, eu ia falar pedra, papel e tesoura, mas não tem nada a ver. Tá, ganhei. Não, pedra, areia, sabe? Martelo, pá, barulho, tarará, pinta, e aí pega aquele negócio, volta para lá. Era uma obra, é uma construção, algo totalmente natural, mas eles estavam fazendo e pegando algo que era natural em honra ao nome do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que a sua vida, ou na sua vida, as pessoas verão você fazendo coisas que são naturais, mas elas vão ver você honrando a Deus em tudo que você faz. Primeira coisa da palavra de hoje: decida honrar a Deus nas coisas naturais que você faz. Faça isso em honra ao Senhor. Isso vai criar e gerar em você um coração sincero. Amém ou não? Fala amém? Amém, glória a Deus. No 3, Salomão amava o Senhor. Isso é lindo demais. Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Todavia, oferecia sacrifícios e queimava incensos nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele lugar, naquele altar, 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. Ele apareceu como? Aonde Deus apareceu para Salomão? Em Gibeon, isso, através de um sonho. Amém. O Espírito Santo está me falando que vai falar com algumas pessoas agora no início do mês através de sonhos. Fique ligado. Pode ser com você. Você vai ter sonhos proféticos.
tem gente esperando resposta de Deus. E eu sinto o Espírito Santo dizendo que vai revelar através de sonhos, vai dar direcionamentos para algumas pessoas aqui através de sonhos. Fiquem ligados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. Aí em Gibeon, no 5, em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite. Diga, à noite. Significa que durante o dia você para de ficar dormindo. Em nome de Jesus, você dorme à noite. Para de dormir na hora errada. E ele disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Oh, meu Deus do céu. Quem quer ter um sonho desse essa semana agora, em nome de Jesus? Ai, meu Deus do céu, Jesus! Usa-me. Você imagina? Você vai dormir, bota a roupa, escova os dentes. Olha as dicas que o pastor está dando: escova os dentes, tá? Toma banho. Aí você vai dormir. Aí você dorme, lindo de Jesus. Aí o próprio Deus aparece para você e ele vai falar só uma coisa bem tranquila: pode pedir o que você quiser, que eu farei. Ai, meu Deus do céu. Ei, está chegando o tempo onde você verá Deus fazendo grandes milagres e realizando o desejo do teu coração. Ah, será que Deus faz isso? Eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito, são pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Deus tem interesse nos desejos do teu coração. Deus aparece para Salomão e fala: peça-me o que quiser, eu lhe darei. Meu Deus do céu! Eu vou continuar. Eu tenho tanto para lhe falar, só que não tem muito tempo, a gente tem que falar rápido. O 6, Salomão respondeu. Ai, Salomão respondeu, glória a Deus por isso. Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta em seu trono. Deixa eu te falar, quem é pai aqui? Pai e mãe? Você viu o que um filho está falando para Deus a respeito do seu pai natural? Davi foi perfeito, gente? Foi ou não? Davi pecou? Sim. Mas Davi tinha uma vida com Deus. Sabe, eu não meço uma vida com Deus olhando para alguém no altar. Eu não meço uma vida com Deus vendo alguém operar milagres. Eu não meço uma vida com Deus vendo alguém fluindo nos dons espirituais. Sabe, uma das formas de você ver de fato a sinceridade de coração e a espiritualidade que alguém pode ter? Pergunta para os filhos. Pergunta para os filhos. Porque mesmo com... Você acha que Salomão não sabia das dificuldades que o pai dele teve? Das falhas que o pai dele teve? Sabia ou não, gente? Lógico que sabia, Israel todo sabia, gente. Mas quando Deus apareceu para ele, e Deus, deixa eu te falar, olha como é que é importante a referência de um pai e de uma mãe na vida de um ser humano. Salomão está tendo um encontro com o próprio Deus, e esse encontro é melhor do que um encontro com o gênio da lâmpada. Porque gênio da lâmpada, na historinha, ele era poderoso para fazer algum milagre. Mas deixa eu te falar um negócio: não foi o gênio da lâmpada que apareceu para Salomão, foi o Deus criador dos céus e da terra, o Deus
todo-poderoso. Não é um Deus que tem um certo poder, ou tem um pouco de poder, ou algum poder. Não, é o Deus todo-poderoso que aparece para Salomão. E ele não só aparece como fala: pode pedir o que você quiser. Agora você imagina a emoção de Salomão. Você imagina o que Salomão estava vivendo e experimentando naquele sonho. E quando ele vai responder Deus, sabe o que ele fala? A primeira coisa, ele lembra da vida que o pai dele tinha com Deus. Uau! Deixa eu te falar, em momentos importantes na vida dos teus filhos, vai fazer muita diferença, o teu testemunho de vida com Deus. Ei, pai e mãe, o teu testemunho de vida com Deus vai ser determinante em momentos importantes na vida dos teus filhos. Uau, isso é forte demais. Isso é forte demais. 7. Agora, Senhor meu. Eu vou te falar uma coisa. Eu postei hoje. Quem viu uma postagem que eu fiz hoje? Alguém viu? Não. Ô Breno, entra aí no meu Instagram e bota aqui. Aí a gente vai ler. Isso é importante. Você vê que no versículo 3 fala assim: Salomão amava o Senhor. Fala assim, ó, pois andava nos decretos do seu pai Davi. Olha que importante. Olha que importante. A vida de Davi gerou em Salomão um amor a Deus. A vida de Davi criou no coração de Salomão um amor por Deus. E a Bíblia deixa claro, fala assim, ó, Salomão amava a Deus, porque andava nos decretos do seu pai Davi. Aí aqui logo embaixo fala que Salomão teve uma experiência com Deus. Aí no 7 ele responde ao Senhor no 6. Aí ele continua a sua resposta no 7 falando assim: agora, Senhor meu. Sabe por quê o Senhor se tornou o Senhor de Salomão? Porque antes ele tinha se tornado o Senhor de Davi. Deixa eu te falar, a maior herança que você pode deixar para os teus filhos é uma vida com Deus. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é uma vida sincera com o Senhor. Se isso não te soa como importante, você está com defeito. Achou, Breno? Bota aí. Quando a igreja se torna opcional para os pais, ela se torna desnecessária para os filhos. Repita assim: fica. Não fala, fica. A dica. Pode tirar, Breno. Senão o Instagram o pessoal vai ter uma compulsão, se no dedo vai querer passar assim para cima, assim, para ver o restante do feed. Amém. No 7, agora, Senhor meu, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Deixa eu falar, tem alguém aqui hoje que está passando por algum momento da vida, alguma situação na vida, que nessa situação não sabe o que fazer? Tem alguém? Tem alguém ou não? Eu estou com a mão levantada porque eu sou um desses. Amém? Tem gente, não tem? Ah, então você vai aprender muito com Salomão hoje. Olha só, Deus chega para ele e fala assim: peça-me tudo o que você quiser, eu vou te dar, Salomão. Aí Salomão, ele começa a primeiro falar do pai dele, do testemunho do pai dele, o que a vida do pai dele significou para ele, ou teve como consequência na vida dele. Depois de honrar o pai dele, ele fala assim: o Senhor Deus me colocou para reinar em lugar do meu pai, mas eu não sei o que fazer. Não se assuste. É algo muito comum Deus te colocar em situações
onde você não vai saber o que fazer. Pergunta para mim, para quê, pastor? Não, só respondo se todo mundo perguntar. Não, só se for todo mundo junto, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Boa pergunta. A palavra de Deus diz que Deus rejeita o orgulhoso. Amém? Deixa eu te falar. Você está em um lugar de perigo, onde tudo que você faz, você consegue fazer independente de Deus. É seguro e saudável para você. Você se perceber em situações onde que, se Deus não fizer alguma coisa, você ficou mal. Você, como eu brinco com os discípulos mais próximos, eu falo, você se lascou, querido, e já era. Agora, é uma proteção de Deus você se encontrar em situações onde você precisa dele, porque você vai buscar em Deus. E deixa eu te falar, aquele que busca, encontra. E a palavra de Deus diz que Deus, ele é presenteador daqueles que o buscam. Deixa eu te falar, eu acredito que é tempo de, com um coração sincero, você começar a buscar a Deus com todas as suas forças, porque nessa situação que você não sabe o que fazer, Ele vai fazer milagres que só Ele pode fazer. Se você crê nisso, dê um glória a Deus aí. Diga glória a Deus bem forte aí, dê uma salva de palmas ao Senhor. No 8, teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. 9, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? No próximo versículo vai acontecer algo que eu espero que de fato, aconteça na sua vida. Coloca no 10. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Querida, às vezes tem coisas que não acontecem na nossa vida por proteção de Deus a nós, sabia? Porque a própria Bíblia fala que existe a possibilidade da gente pedir mal para Deus. A Bíblia fala lá no livro de Tiago, pedis e não recebeste porque pedis mal. Ou seja, se você pode pedir mal é porque é claro, evidente, lógico que existe uma forma de você pedir bem. Agora, a gente precisa saber como que é essa forma de pedir bem. E aqui a gente aprende, porque aqui tem um homem pedindo algo para Deus e esse pedido agradou ao Senhor. Então vamos fazer aqui uma análise. Que pedido foi esse? Como que foi esse pedido? A primeira coisa, deixa eu te falar, Salomão, quando ele está tendo um sonho com Deus, Deus fala para ele assim, me peça... Vou voltar aqui para não falar errado. Fala assim, peça-me o que quiser. Deus está falando que vai dar o que quem quiser. Quem quiser, fala. É o que Salomão quiser, não é isso? Deus não limitou o pedido ou a oferta. Ele limitou ou não? Não limitou, gente. Ele falou, olha, me peça qualquer coisa, até R$1 milhão eu te dou. Ele falou isso, gente.
Ele falou assim, ó, me peça coisas que são subjetivas, ou me peça coisas que são, sabe, de sabedoria, ou me peça algo que seja natural, me peça alguma coisa que seja para a tua casa. Deus limitou o pedido de Salomão? Limitou ou não? Não limitou. Aqui há algo muito importante, porque Deus ele colocou algo aberto para Salomão, e esse algo aberto que Deus coloca para Salomão, testa o coração de Salomão. Deixa eu te falar, tem hora que Deus não vai te direcionar, Ele quer que vê, Ele quer ver a intenção do teu coração. E quando Deus quer ver a intenção do coração de alguém, Ele não está atrás de informação, porque Deus é o Deus que sabe todas as coisas. Então Ele não precisa que você faça para Ele saber de algo. Ele já sabe antes de você fazer. Mas quando Deus quer conhecer algo, quando Deus quer ver algo, quando Deus Ele quer ver uma resposta sua, na verdade Ele não está atrás de informação para Ele está querendo te dar uma informação. Quando Deus testa o teu coração, Ele não está atrás de informação, Ele está querendo te dar uma informação. Porque Ele já sabe. Ele já sabe. Talvez essa coisa não deu certo, talvez essa coisa não aconteceu ainda, talvez tenha alguma situação que parece que está atravancada, e aí Deus vai e começa a testar o teu coração nisso, testar o teu coração na espera, testar o teu coração na fidelidade. Tem gente que só é fiel a Deus por um tempo determinado, aí ela fala assim, Senhor, se o milagre não acontecer até esse dia, eu vou enlouquecer. Cuidado, talvez não aconteceu ainda, e isso é um teste de Deus para você, e Deus está querendo te mostrar que o teu coração está errado. Quando Deus te permite passar por situações, não é para Ele ver algo, é para Ele te mostrar algo. Quem está entendendo? Aí Davi poderia pedir qualquer coisa para ele, mas o que ele pediu era para o povo. Deixa eu te falar, tem um tipo de pedido que você faz a Deus que alegra o coração de Deus, e isso é quando essa coisa que você quer não vai parar só em você, mas vai transbordar e abençoar outras vidas também. De modo que você pode pensar e agora rasurar sobre os teus pedidos, sobre os teus motivos de oração. Essa coisa que você quer tanto, essa coisa que você espera tanto que aconteça, essa coisa que você está desejando com um desejo de fato ardente, isso só diz respeito a você ou vai de alguma maneira surtir em bênçãos para outras pessoas? Porque o que me parece é que pedidos que alegram o coração de Deus são aqueles que não vão parar em nós. No 9, Salomão explica o que ele quer. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar tão grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. 11. Por isso, Deus lhe disse, olha agora, ai meu Deus do céu, já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos. Está cheio de crente chorando para que o mal aconteça com outras pessoas.
Cuidado, gente. Cuidado. Mas discernimento para ministrar a justiça. 12. Farei o que você pediu e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. O 13. Também lhe darei o que você não pediu. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu te falar. Tem coisa que tem gente que acha fútil, mas Deus quer te dar. Tem coisa que tem gente que acha banal, mas Deus quer te dar. Tem coisa que tem gente que vai achar sem sentido, mas Deus quer te dar. Tem coisa que tem gente que vai achar que é sem propósito, mas Deus quer te dar. Quer ver? Não quer? Então tá bom, vamos passar para o próximo. Quer ver ou não? Eu mostro. 13, tarará. Aqui, ó. Também lhe darei o que você não pediu: riquezas e quê? Fama? Honra. Na minha tá fama. E a minha é NVI, Breno. As nossas NVIs são diferentes. Olha só como é que está aqui. Riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Ser conhecido, ser reconhecido, é o que também pode ser traduzido como honra. Tem honra, pasmo, que virá através de fama. E Deus tem isso para você. A questão é, isso não pode ser a prioridade do teu coração. Quando a prioridade do teu coração está com o foco e objetivo ajustado, Deus vai te dar coisas que você talvez nem pensou em pedir. Riquezas e fama, de forma que nunca haverá outro igual a você, Salomão. No 14, e se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos, aos meus mandamentos, como seu pai Davi. Olha que interessante. Olha que interessante. No 14, escute isso aqui tem a ver com graça. No 14, Deus vai falar de Davi. Gente, quem lembra da história de Davi? Lembra o que ele fez com Betseba? Lembra ou não? Sim. Lembra o que ele fez com Urias? Sim. Mas agora Deus vai falar de Davi. E sabe que como Deus aqui vai falar de Davi? Ele fala assim, no 14, e se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e mandamentos, como seu pai Davi, como é? Davi obedeceu os mandamentos, seguiu os decretos, seguiu todas as ordenanças de Deus, como é? E aqui eu me lembro de algo, a palavra de Deus diz que Deus, Ele não vai ficar lembrando dos seus pecados. Deus vai lembrar daquilo que é bom que você fez. Deus vai lembrar da vez que você acertou, porque Ele não é um inimigo para ficar te acusando. Ei, aqueles que ficam te acusando estão fazendo papel de diabo na tua vida, mas Deus, dos teus pecados, não quer lembrar mais. Isso me anima. Não sei a você, mas isso me anima. Imagina quando você vai orar, aí você vai orar, aí Deus começa a lembrar do teu passado. Você vai saindo assim, não Deus, deixa pra lá, não era não. Imagina tu adorando você na igreja, ó Senhor, aí Deus coloca a carona dele assim pra você, eu te conheço, pilantrinha. Eu sei o que você fez no verão passado.
Sabe o que faz nascer fé no nosso coração? É que Deus fez um juramento e Ele disse: dos teus pecados eu não vou lembrar mais. Toda vez que Deus fala de você, Ele só fala coisas boas ao teu respeito. Deixa eu te falar, se você tem problema com pessoas, de fato você tem problema na vida. Mas agora, se você tem problema com Deus, não há esperança para você. E é isso que ataca a fé de muitos filhos de Deus. Eles acham que a todo momento Deus está lembrando dos pecados que eles cometeram, sabe, dos erros que eles cometeram. Aí Deus vai toda hora jogar na cara deles o que eles fizeram, dos erros que lá atrás eles cometeram em 1900 e um monte. Aí agora a fé deles foi atacada e eles não conseguem crer para ver grandes milagres de Deus. Deixa eu te falar, você precisa entender que Deus não está com problema com você. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. 15. Então Salomão acordou. Tudo isso era um sonho. Ai, meu Deus do céu, Deus pode derramar sonhos com grandes experiências contigo. Pode derramar sobre nós sonhos, ai meu Deus do céu, sobrenaturais, espirituais, sonhos que sejam miraculosos. Pode fazer coisas com a gente durante os sonhos, Deus, que vão transformar nossas vidas. Ai meu Deus do céu. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Depois voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocausto e apresentou ofertas de comunhão. Então deu um banquete para toda a sua corte. Primeira coisa que Davi fez, que Salomão fez, depois de ter tido uma grande experiência com Deus, ofertou a Deus. Percebeu? Tem um negócio nesse negócio de oferta, gente. Por isso que é tão difícil às vezes para algumas pessoas. Nossa, está falando do meu dinheiro, o pastor está pegando dinheiro. É para fazer a obra de Deus, para abençoar vidas, para salvar vidas, para transformar vidas, para libertar vidas. E quando você participa disso, isso volta para a sua vida. Isso volta para a sua vida. Quem acredita na palavra de Deus? Ela é verdade ou não? Está escrito em Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Certamente o que o homem plantar, ele vai colher. Aconteceu, a grande coisa aconteceu, a grande experiência aconteceu com Salomão. Aí, no 16 acontece assim, ó. Certo dia, duas prostitutas, duas o quê? Compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, tinha acabado de acontecer a grande experiência de Salomão. E o que ele pediu para Deus? Então, olha o que aconteceu logo depois que ele pediu sabedoria. Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo, na mesma casa. Eu dei à luz um filho, e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, e não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho, e ele morreu. Entendeu o que aconteceu? Ela estava com o filhinho, recém-nascido, ela deitou sobre o filho morreu sufocado. 20. Então, ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Tem gente que ama novela. Devia ler a Bíblia. Olha só, isso aqui não é uma coisa de novela, certinho. Pegou o menino, tá, e aí tá lá. Aí pá, comercial. Aí você fica, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não,
O que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não! Novela total. O morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. 23. Lembra que Salomão tinha pedido para Deus, né? Você lembra, né? Num sonho. O rei disse: esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. 25. Ele então ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. Que sabedoria, né, que Deus deu para Salomão. 26. Presta atenção. 26. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, diga, compaixão materna, clamou. Ela não falou, ela gritou, ela implorou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Diga assim: uau! Meu Deus! Que sabedoria é essa? Agora aqui nós temos que aprender com uma prostituta. Na verdade nós vamos aprender com as duas. Que o tema de hoje da palavra é o poder milagroso do coração sincero. A segunda prostituta, ela tinha errado, ela tinha matado o próprio filho. E para não ficar sem o filho, ela cometeu algo mais absurdo ainda, que foi roubar a criança de outra pessoa. E agora ela inventa uma mentira. E é sempre assim, cuidado. Quando você inventa uma mentira, é muito provável que você vai ter que inventar outras tantas para sustentar aquela primeira. Então é melhor você não se envolver com esse negócio de mentira. Cuidado. Aí agora ela comete um primeiro erro, depois ela comete um outro erro, que é roubar o menino, depois ela comete um outro erro, que é mentir diante do rei. Eu não sei se você sabe, mas o rei tem o poder da vida e da morte. Se ele olhar para uma pessoa e falar assim: morte, acabou. E agora ela mente diante do rei. E ela cria uma celeuma, ela cria um grande problema, uma grande, confusão. E elas começam a discutir diante do rei. E o rei, tomado por uma profunda sabedoria, ele vai testar o coração. A sabedoria do rei tinha um objetivo: testar o coração daquelas mães. E aí ele fala: vamos cortar e dar metade para cada uma. A mãe falsa, a mãe que não é mãe, a mãe que já tinha perdido o filho dela, a mãe que não tinha amor por aquele menino, ela não tinha o porquê se preocupar com aquele menino. E aí, como uma busca, de vingança, porque ela perdeu o filho dela, essa mulher estava amargurada, eu não sei, essa mulher, ela estava, com raiva dela mesma, porque ela tinha matado o próprio filho. Eu não sei o que estava se passando na cabeça daquela mulher, mas tinha algum problema acontecendo na cabeça daquela mulher, porque você vê uma amargura saindo do coração dela. Deixa eu te falar uma coisa: aqueles que ficam
envolvido com os seus erros, se tornam pessoas amargas. E pessoas amargas vão buscar o sofrimento dos outros para que eles não sofram sozinhos. Tem uma coisa muito séria na amargura. Eu vou inverter. Tem uma coisa muito maravilhosa na alegria, na paz. Sabe o que é? A pessoa quer que outros se alegram e vivam em paz também. Agora, pessoas amargas, parece que elas se sentem saciadas quando veem outras pessoas sofrendo também. Parece, tá dando tudo errado para mim, tá dando, todo mundo é abençoado e não acontece na minha vida, e não acontece ali, e tralalá, e aí ela fica olhando, e ela foca no problema dela, e ela foca nas dificuldades dela, e ela foca nos erros que ela cometeu, e aí o coração dela se amargura de um jeito tão profundo, que agora, ela para se sentir saciada, ela precisa ver outras pessoas sofrendo também, de modo que para você conhecer uma verdadeira amizade, para de contar as coisas boas que acontecem, conta as coisas ruins. Depois de contar as coisas ruins, conta as coisas boas. Deixa eu te falar. Tem gente que vai ficar com raiva. Vai ficar com cara de paisagem quando você contar algo muito bom que te aconteceu. E tem gente que vai dar um sorrisinho aqui de cantinho de boca quando ficar sabendo de um mal que te aconteceu. Às vezes elas vão até te falar assim, não falei? Essa mulher estava amargurada e ela queria ver aquela mãe sofrendo também. De modo que a mãe verdadeira falou, entrega. Entrega. Sabe uma das características de um coração sincero diante de Deus? Essa pessoa não busca o bem dela, independente de qualquer coisa. Você escutou? Um coração sincero faz com que você não queira um bem, independente do mal que isso possa causar para outras pessoas. Se você quer algo e você não está nem aí para o que isso vai significar, ou representar, ou influenciar na vida de outras pessoas como um mal, cuidado, teu coração precisa de ajuste. Ela queria o filho? Queria muito. Mas entre o bem que ela queria e o mal que o filho dela ia viver, ela falou, não, eu abro mão. E ali, por causa do coração dessa mulher, ela foi extremamente abençoada. Porque ela recebeu o filho dela. Quem é pai e mãe aqui? Você troca seu filho pelo quê? Qual carro você troca? Não? Uma casona, será que não dá? Você tem uns 3, troca um numa casa? Não? Não dá, né? Quer ver, ó? Vamos fazer um exercício para ajustar o nosso coração? Vamos ou não? Vamos ou não? Vamos ou não? Feche os olhos. Todo mundo, feche os olhos. Agora, pensa nas coisas. Para de ser bobo e ser falso, humilde. Pensa em coisas agora, coisas que você quer. Coisas materiais. Lembrando que isso não é pecado, né? Deus deu riquezas para Salomão, fama. Coisas, só coisas que você quer. Pensa aí. Pensa aí num volume de dinheiro que você gostaria de ver na sua conta bancária. Pensa você entrando num aplicativo, só assim, uma tarde assim, você está sentado, você fala, deixa eu ver aqui. Aí você entra na sua conta, aí você vai lá, e aí você vê lá aquele número. Qual é o número? Vai, ó, pensa aí, qual é o número? Que te deixaria assim, animado assim. E isso vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Isso é só dinheiro, está aqui para nos servir. Pensa aí, como seria a tua casa? Como seria essa casa? Sabe essa casa aí que você não dá para convidar ninguém, não dá para convidar pastor para um churrasco, nada. Imagina uma casa boa, grande de fato. Pensa. Qual é o carro que você andaria? Pensa aí. Coisas. Agora respira fundo. De novo, respira fundo, bem fundo e devagar. Com os olhos fechados. Imagina que essas coisas aconteceram na tua vida agora. Aconteceram. Aconteceu. Está feito. Aconteceram. Aí agora, você sai desse lugar sobrenatural que você está, que você não sabe nem explicar onde é que é, e aí agora tudo aconteceu, e você sai correndo para sua casa, e aí quando você chega lá e você vai contar para todo mundo, você fica sabendo que todos morreram. Todos que você ama morreram. Abra os olhos. Foi bom? Foi bom ou não, gente? Esse exercício não é para você renunciar às coisas naturais que você pode ter acesso. Esse não é o objetivo. Mas é só para te lembrar que ter qualquer coisa e perder as pessoas vai fazer da sua vida um inferno. Repita assim: pessoas são mais importantes do que coisas. Deus se agradou do pedido de Salomão. Salomão se agradou do que aquela prostituta fez. Tudo isso tem a ver com o coração. E hoje talvez é a oportunidade que Deus está te dando para pedir a Ele para ajustar o teu coração. Eu quero que vocês coloquem de pé agora. Eu quero fazer uma oração muito simples. Muito simples. Porque as coisas da vida, as circunstâncias da vida, sabe, o Breno deixou um violão lá em casa. Na segunda-feira, eu acho que foi a do... Não foi na segunda-feira, foi domingo passado, né, que você levou. Domingo passado, o Breno levou um violão e a gente adorou a Deus. Estava eu, o Breno, o George, e a gente adorou a Deus. E foi maravilhoso, foi um tempo maravilhoso. Nós estivemos ali, na varanda ali, e nós começamos a adorar e a louvar a Deus. E foi um tempo precioso. Antes do Jorge chegar lá, para salvar aquele momento, porque de fato ele é o que mais sabe tocar e cantar. Por enquanto estava eu e o Breno ainda sabe, né? Pouco assim, mas o Jorge ele sabe de fato. Há anos faz isso. O Breno estava me ensinando a tocar antes do Jorge chegar. O Breno estava me ensinando a tocar um louvor. E parecia, enquanto estava eu e o Breno, ele me ensinando que o céu estava fechado, assim, eu não entendia por quê. Mas ele estava me ensinando a tocar um louvor com 4 notas, não era, Breno? 4 notas. E ele ficou até impressionado ali com a minha habilidade. Também esses dedos grandes devem servir para alguma coisa. Aí ele falou, não, pastor, sério, você tem uma facilidade aí, tu vai pegar muito rápido. Quando chegou no final daquele momento, o Breno pegou o violão dele e falou assim, pastor, quer ficar com ele para você aprender de fato a tocar aí esse louvor? Eu falei, quero demais. Só que eu tenho uma filha linda.
E na segunda-feira, quando a minha filha acorda, ela vai no escritório, ela vê um violão, algo que não existia na minha casa, algo que eu acho que ela só via no altar do Senhor. Então para ela era algo muito distante, era algo muito poderoso. E o que ela fez? Ela pegou o violão. Ela não quebrou, Breno, fique em paz. Ela não quebrou o violão. Mas além dela botar no colo dela e fazer assim com as cordas e cantar uma música, ela se interessou por umas borboletinhas que tinha na ponta do violão. Especificamente 6. E eu acho que ela achou que ao virar aquilo também saía som, e ela saiu virando. Saiu virando e virando e virando. E era na segunda-feira, eu recebi o violão para aprender a tocar no domingo. Ou seja, quando eu fui iniciar minha semana de adoração ao Senhor, eu pego o violão e quando eu dou o primeiro acorde, ele está assim. Eu falei, o inimigo passou aqui. Eu querendo adorar o Senhor em espírito e em verdade. E aí a Laurinha desafinou o violão. Glória a Deus. Eu passei a semana tocando com ela com o violão. Então eu não consegui cumprir o propósito do violão, Breno. Você vai ter que afinar e me emprestar de novo, que eu não sei afinar um violão. O violão estava até lá. Ele só não cumpriu o propósito porque estava desafinado. Deus já te deu um novo coração. Talvez pelas coisas da vida, ele só está um pouco desafinado. Talvez por causa de algum sofrimento, por causa de algum trauma, por causa de alguma coisa que aconteceu, o teu coração desafinou. E você já não ora como você um dia orou. E você já não adora, talvez, como você um dia adorou. E já não cabe mais na tua agenda ter um momento com Deus. Afinal, tem tanta coisa para se fazer. Você já não lê a Bíblia como você um dia orou. Como você um dia leu, né? Ainda que você possa orar a Bíblia, é uma boa oração quando você ora a palavra de Deus. Deixa eu te falar. Olha aí o teu coração agora. Será que ele está afinado com Deus? Será que teu coração está afinado com Deus? Aí é a tua vida, eu não posso fazer isso por você. Esse domingo passado foi muito especial, porque quando eu conheci Jorge e Renata, a gente se conhece já há anos, a gente fazia muito isso. E eu ia para a casa dele, mesmo porque não dava para eles irem na minha casa, que eu morava numa casa muito pequena. Eu ia para a casa deles, e a gente passava a noite adorando mesmo. Adorando e adorando e adorando, e chorava, aí de repente tremia e profetizava, e voltava a adorar, era uma loucura. Aí depois de anos, eu vi o Jorge pegando o violão de novo, cantando os mesmos louvor de 15 anos atrás. E tem uns 3 que ele canta do repertório dele, faz 50 anos. Mas é engraçado, aí ele canta, aí a voz dele começa a embargar um pouco, aí ele emociona, aí o Espírito vem. E nós adoramos a Deus ali, foi tão precioso. Aí tinha uma hora que eu não conseguia mais fingir que eu não estava chorando, aí eu fui, virei para fora assim da sacada e fiquei olhando para lá e chorava, e o Jorge adorava, e o Breno lá no outro canto chorando, e aquela presença maravilhosa.
teu coração desafinou? Eu sinto o Espírito Santo. Eu sinto o Espírito de Deus querendo afinar os nossos corações. Afinar o nosso coração com o dele, sabe? Você sabia que dá para você pegar um violão que está afinado, aí você vai fazendo corda por corda, assim, tam, aí o outro está desafinado, a pessoa faz tam, aí se não ficar igual, aí vai ajustando. Aí o violão que está afinado, ele pode afinar o que está desafinado. Deixa eu te falar. A única forma de você afinar o teu coração é você se aproximando do coração de Deus. Jesus tinha 12 discípulos, mas tinha um que colocava a cabeça bem no coração de Jesus. Presta atenção, ele tinha quantos discípulos? 12, mas somente um colocava a cabeça para ficar ouvindo o coração de Jesus. E no momento mais difícil da vida de Jesus, sabe qual foi o único que ficou diante de Jesus na cruz? Aquele que botava a cabeça para ouvir o coração de Jesus. Os outros, João ficou lá. É tempo da gente afiar o nosso coração, afinar o nosso coração com o coração de Jesus. Porque algo transformador acontece na vida daqueles que têm um coração sincero diante de